Ensinamento de Meixo Sama, a base do equívoco. Outro ponto essencial a ser considerado é o que a medicina, por ser uma ciência exclusivamente material, trata o corpo humano apenas como matéria, colocando o ser humano no mesmo plano das demais espécies. Por isso, ao buscar a origem das doenças, utiliza animais como objetos de estudo e, com base nos resultados obtidos, aplica os mesmos métodos aos seres humanos. Esse é um erro grave, pois o homem difere dos animais não apenas na forma, mas também em sua essência e em seu conteúdo. Dadas essas diferenças fundamentais, as doenças humanas deveriam ser estudadas exclusivamente no próprio ser humano. Caso contrário, é impossível estabelecer uma medicina realmente eficaz para curá-lo. Além disso, há um outro ponto importante. A psique humana exerce uma influência imensurável sobre as doenças, algo que não ocorre com outras espécies animais. Quando, por exemplo, alguém descobre que tem tuberculose, o impacto psicológico é enorme, afetando o indivíduo de maneira visível e profunda, como qualquer médico sabe. Em face ao exposto, podemos concluir que as principais falhas da medicina atual são: primeiro, trata o ser humano, que é composto por corpo e espírito, como se fosse apenas matéria, negligenciando sua dimensão sutil. Segundo, equipara o homem aos animais, ignorando suas diferenças essenciais. Boa noite. Boa noite. Boa segunda-feira, boa semana. A gente percebe como é difícil divulgar ensinamento de Meixo Sama, né? Por que é difícil? Porque ele ensina uma outra maneira diferente daquela que nós estávamos acostumados, né? E essa outra maneira que ele ensina, todo dia a gente repete aqui de manhã e à tarde, durante esses 7 anos que a gente está aqui, com mais os, acho que 50 anos do reverendo Minoru Nakahashi dentro do Templo do Oriente, né? Fora todo o tempo da Mundial desde 1955, quanto tempo, né? Desde 55, nós estamos em 2025, 70 anos, não é isso? 70 anos. 70 anos falando a mesma coisa. Estamos falando só aqui de Brasil, não estamos nem falando, estamos falando aqui de Brasil, né? 70 anos falando a mesma coisa. E é difícil entender. Como é que a medicina vai cuidar do ser humano pensando no espírito e na matéria? Para eles não existe o espírito, só existe a matéria. Então não tem como cuidar das duas coisas, só tem como cuidar de uma só, né? Se não tem espírito, é só matéria, então o animal e o homem cuidam da mesma forma, né? Então faz experiência com o animal, serve para o homem, acha que é igual, né? Aí quando o ser humano, por exemplo, está com sangramento, ele se preocupa, fica depressivo, fica angustiado, fica preocupado, né? Se descobre que está com câncer, nossa senhora, um caroço no seio, pelo amor de Deus. O animal não tem nada disso. Então essa parte mental nos animais não influi, no ser humano influi, né? Nós temos a inteligência para tentar descobrir por que as coisas acontecem, né? E por que o corpo reage? Então, tem ensinamento que fala, muda a temperatura, o corpo tem que se adaptar, o ser humano é adaptável, né? Aí vem gripe, vem resfriado, né? Todo mundo tossindo aqui hoje, todo mundo cheio de casaco, né? Até eu. Então, isso a gente tem que agradecer, porque é uma forma de estar limpando. E essa limpeza que é difícil as pessoas entenderem, porque qualquer coisa que ocorre, ela não entende que o ensinamento de Meixo Sama é aquela parte daquela trilogia que tem, que todo o messiânico fala,
verdade, virtude, beleza. Não é isso? Verdade é um ensinamento, é verdade. A virtude é a gente colocar em prática. Essa é a virtude. Né? E a beleza vai ser o resultado final disso aí. Então, é isso que a gente tem que entender, porque às vezes a pessoa, mesmo estando aqui todo dia, na hora que dá dor de barriga, ela corre. Entendeu? É difícil. Por isso, a gente faz um esforço para que o pessoal lá do outro lado do mundo, lá na África, que, sabe, ainda está mais começando, a gente tentar salvar o ensinamento através deles lá também. Né? Você vê que o ensinamento fala uma coisa, o Salmo, gente, tão pequenininho, tão curtinho, é resultado da criação de Deus o corpo material. Então, esse corpo é resultado de quê? Da criação de Deus. Mas se a pessoa não acredita em Deus, então isso aqui seria resultado da criação, da evolução humana, sei lá do que, né? Não constitui, portanto, invenção do ser humano. Se fosse invenção do ser humano, o ser humano já teria criado. Ele já teria feito um ser humano, mas ele não consegue fazer um ser humano. Ele não consegue, ele consegue fazer o bebê reborn, mas ele não consegue, entendeu? Criar um ser humano, um ser vivo, homem, né? Enfermidades, isso aqui que é a grande paulada no negócio, entendeu? Meixo Sama que fala, não sou eu que estou falando, quem fala é Meixo Sama. A gente acredita ou não? Porque senão a pessoa vai falar assim, vocês são daquele segmento lá que não acredita no remédio. Não é que a gente não acredita no remédio. É porque Meixo Sama fala que as enfermidades são todas causadas por medicamentos. Quão difícil é anunciar a arte da salvação. Quando ele tenta anunciar a arte da salvação, ele quer dizer que nós entramos na era do dia. E por nós entrarmos na era do dia, nós temos que deixar o nosso organismo limpar. Então, eu não interrompo. Se eu não interrompo a limpeza, eu não uso medicamento. Concorda comigo? Se eu quero deixar limpar, eu não uso nada. Então, esse que ele está ensinando, né? Tenho compaixão dos que se entristecem com as doenças. Deveriam sim sentir grande alegria. E a gente vê que as pessoas ficam realmente acabadas quando tem a doença, né? E a gente até entende muitos, porque passaram muito tempo sujando o organismo e não deixaram limpar. Entendeu? Aí quando vem, a coisa vem muito forte, a pessoa não está aguentando mais purificar. Essa que é a verdade. Tem gente que não aguenta mais purificar. Se a gente for ver aqui, nosso grupo aqui, sempre, qualquer dia que você vê aqui, tem alguém purificando. Sempre tem. Purifica, passa um tempo, aí purifica uma outra besteirinha. Coisa simples, uma tosse. Para que tosse? Para tirar o catarro que está aqui dentro e jogar para fora. Não é isso? Para que tem febre? Para jogar alguma coisa para fora. Né? Essas 2, 3 semanas agora que passou, né? A gente teve experiência dentro de casa lá com 39,5, 39,6. Criançada lá, 3. Uma melhorou, aí passou para os outros 2. Entendeu? E só ali, jarei. Sábado fomos no sítio. Fizemos uma festinha junina lá no sítio. E as crianças correndo para lá, para cá. Faz o quê? Uma semana que estavam arriados, ficaram lá 3, 4 dias com 39,5 de febre. E chorei, graças a Deus. Aí a febre esfriava, aí dava aquela levantada, eles comiam, daqui a pouco arriava de novo. Mas é assim, a gente sabe que é assim, pela experiência, porque criou os filhos assim, já sabe como é que é. Então, fazer com os netos não tem dificuldade nenhuma, porque a gente não fica com medo. Entendeu?
Então, é isso que tem que ir aprendendo. Vai limpando, vai limpando, vai limpando. E se não fizer isso, o planeta não vai perdoar, entendeu? Porque vai chegar uma hora que vai vir a purificação, queira ou não queira. E o ensinamento de Meixo Sama que ele deixa, ele fala que as pessoas não vão suportar limpar de uma vez só. Porque as coisas vão aumentando. Então a gente tem que às vezes parar, pensar, sabe? Falar assim, puxa vida, deixa eu lembrar tudo que eu já passei, tudo que eu purifiquei, como foi resolvida essas purificações, né? E a gente tentar entender isso aí. Porque vai chegar uma hora que vai acontecer. A grande limpeza vai acontecer, né? Talvez a gente não esteja aqui, né? Mas eu acho que a nossa missão é pelo menos ensinar para os outros que tem essa forma de poder limpar. Porque quando você suja, chega uma hora que não aguenta mais. Pega um vasinho na sua casa, um vaso grande até, põe terra, planta umas plantinhas e todo dia joga um comprimido de alguma coisa lá dentro. Eu duvido que a planta não vai morrer, eu duvido. Entendeu? Não tem como. Aí você vê o pessoal alimentando os animais, que a gente vai comer esses animais depois, né? Olha lá aquelas rações. Cada vez está mais. Só que já tem um grande grupo no mundo hoje que está despertando, né? Que fala em sustentabilidade, que fala em ecologia. Mas ainda são poucos, né? Mas eles falam mais de sustentabilidade, ecologia, pensando na natureza. Mas não está incluindo o ser humano como a natureza. A nossa sustentabilidade, né? De nós não sujarmos. Fala para não jogar sujeira na rua, não jogar sujeira na água, garrafa PET, isso, mas e dentro do nosso corpo, a quantidade de sujeira que a gente joga. Né? Esse que é o mais preocupante. Mas Meixo Sama teve a revelação de Deus de como seria. Difícil? Difícil. Difícil passar para os outros? Difícil. Muito difícil. Difícil de praticar? Não. Se quiser praticar, pratica de boa. Começa a botar em prática e aí você começa a ter confiança. Você começa a ter confiança, você não se preocupa mais com correr para pronto-socorro, correr para a farmácia, correr para isso, correr para aquilo. Entendeu? Então, é o caminho que a gente tem, né? E a gente tem que agradecer. Tentar entender, deixar aos pouquinhos e limpando. Quando vai fazendo aos pouquinhos, é mais fácil. Se você quiser fazer faxina na casa de uma vez só, correndo, você vai cansar. Entendeu? Agora, se você todo dia faz um pouquinho, não fica tão cansativo, fica uma coisa mais suave. É a mesma coisa a nossa faxina. Está sempre fazendo um pouquinho, sempre fazendo um pouquinho. Eu sempre falo, na minha idade, quando acorda de manhã, alguma coisa está doendo. Sempre. Não tem um dia que você acorde que não doa nada. Entendeu? Mas, depois que levanta, né, o corpo começa a aquecer, vai mais fácil. Né? Essa semana nós vamos ter culto mensal de agradecimento. Gente, nós temos muita coisa para agradecer. A gente tem muita coisa para agradecer. Tem que pegar o papel, tem que escrever tudo que tem para agradecer para Meixo Sama. Entendeu? Agradecer nossa casa, agradecer nossos rendimentos, agradecer nossos filhos, netos, agradecer os irmãos, agradecer os primos, as tias, agradecer todo mundo, o nosso trabalho, entendeu? A gente tem muita coisa para agradecer, porque se a gente for olhar aí fora, tem muita gente que não tem o que agradecer. Entendeu? Tem muita gente que você fala, nossa,
A gente pede por eles, né? Tá? Então, é um dia importante. Vamos se esforçar. Eu sei que cada um tem o seu plantão, mas essa semana acho que vale a pena a gente vem fora do plantão, vem receber Jorei, vem ministrar Jorei, vamos estar mais limpinho no dia do culto, entendeu? Que é um dia que desce bastante luz. Eu estou vendo todo mundo em casa a casa, mas olha, eu estou de manguinha aqui. Aqui está quente, está bem quente aqui, estou sentindo a quentura nas costas aqui, entendeu? Esse é o segredo, sai luz, né? Tem gente que vê a luz, eu sinto calor, esse eu sinto, posso garantir para vocês. E acho que todo mundo que vem aqui na frente fazer oração, aqui dentro do altar, sente essa luz, sente essa energia que vem. Tá bom, gente? Obrigado, boa semana.